A gente abre a edição do Estádio falando de seleção brasileira. Depois da goleada no jogo contra Honduras, hoje o time já treinou em São Paulo. E as dúvidas sobre a situação do meio-campista Arthur aumentam. Quem traz as notícias é o repórter Juliano Justo. Ontem em Porto Alegre, o adversário da seleção brasileira era a frágil Honduras. E o Brasil fez aquilo que se esperava dele. Goleou 7-0. E hoje a seleção brasileira já fez a sua primeira atividade aqui em São Paulo, que vai ser a cidade sede da estreia do Brasil nessa Copa América. E foi uma atividade leve aqui no Pacaembu. Só que a grande notícia do dia envolve o meio-campista Arthur. Ele deve passar por exames de imagem para constatar, aí ver se teve realmente uma lesão no joelho direito, onde ele sofreu aquela forte entrada do jogador hondurenho durante a partida de ontem, ainda lá em Porto Alegre. A atividade aqui contou com apenas parte do grupo da seleção brasileira. Foram 7 jogadores de linha e os 3 goleiros. Os principais atletas de linha aí a gente pode contar o Roberto Firmino, ele que chegou a jogar e marcou um gol ontem lá em Porto Alegre. O William, que foi convocado aí para suprir a vaga do Neymar, e o lateral direito Fagner, corintiano, que vinha se recuperando de uma lesão, participou normalmente da atividade de hoje aqui no Pacaembu. A gente fazer uma projeção de equipe para o jogo de sexta-feira, lá no Morumbi contra a Bolívia, a estreia brasileira. O Brasil deve ir a campo aí com o Alisson, Daniel Alves, o Miranda ou o Thiago Silva. Existe uma dúvida, na verdade o Thiago Silva deve ocupar essa posição na zaga ao lado do Marquinhos e o Felipe Luiz. E aí no meio de campo o Casemiro, o Arthur dificilmente vai jogar, o que parece a lesão realmente foi grave, ele deve ceder lugar para o Alan. E daí na frente o Felipe Coutinho e no ataque o Richarlison, que vem muito bem. No lado esquerdo aí a posição que vinha sendo ocupada pelo Neymar deve ser realmente do David Neres, ele que largou na frente do Everton, ele deve ocupar essa vaga, o David Neres. E lá na frente o centroavante deve ser o Roberto Firmino, jogador do Liverpool. Apesar do Gabriel Jesus ter feito 2 gols ontem, ele vem sendo titular, é inclusive o maior artilheiro da era Tite na seleção brasileira. O Gabriel Jesus vai ceder espaço e o Roberto Firmino vai começar aí como titular na centroavância na seleção brasileira nessa caminhada rumo ao título da Copa América.